Está cada vez mais arriscado ter bens no CPF. E é por isso que aqui no escritório nós temos defendido que você não tenha bens no seu CPF, não tenha bens no seu nome, para que você traga uma proteção patrimonial maior, com exceção de um bem que esse sim você deve ter no seu nome, pessoa física. No Brasil nós vivemos uma incerteza muito grande. É como no direito nós costumamos dizer, aqui nem o passado está garantido, já que o STF costumeiramente tem mudado temas que já estão transitados em julgado, que já se encerraram a discussão, ele simplesmente volta e muda a regra do jogo. Então aqui no Brasil nós vemos frequentemente essas mudanças na regra do jogo, tanto na jurisprudência como na legislação, o que traz uma certa imprevisibilidade e com isso uma insegurança para o brasileiro, para o contribuinte e principalmente para o patrimonialista, aquele que tem bens, que tem patrimônio e que busca trazer uma perpetuação desse legado, desses bens para a família. Então aqui eu vou te trazer 3 motivos pelos quais você não deve ter bens em seu CPF. O primeiro motivo é a eficiência tributária. E nesse pilar nós vamos analisar sobre 2 aspectos. O primeiro dele é o Imposto sobre Sucessão e Doação, que é o ITCMD. No Brasil, o ITCMD ele vai de 2% a 8%, optando alguns estados por cobrar uma alíquota fixa de 2%, enquanto outros acabam por optar por trazer uma alíquota variável, uma alíquota progressiva, que chega até o teto, que é de 8%. Com o planejamento sucessório, você consegue trazer um maior nível de eficiência tributária e escolher um domicílio que traga uma tributação melhor. Isso vai mudar um pouco com a reforma tributária, mas ainda assim há um gap nesse momento para que você consiga essa eficiência tributária do ITCMD e consiga pagar menos tributo na sucessão. Se você for deixar para seus filhos custearem tudo isso daí, no momento que você vier a falecer, pode ser que, além das brigas familiares, o custo tributário disso vai ser muito maior. Então não vale a pena você deixar para depois algo que pode resolver agora, pagando um valor muito menor. Outro aspecto que nós vamos analisar é se você tiver renda com locação e venda de imóveis. Na locação de imóveis, a tributação na pessoa física é o imposto de renda de 27,5%. Na pessoa jurídica, nós conseguimos colocar entre 11% e 14%. Então é algo que vai ficar muito mais barato para você. Ainda com a reforma tributária, esse imposto vai subir um pouco, de fato, mas ainda assim vai ficar muito menor do que na pessoa física, já que com os redutores que estão sendo aplicados ao imposto da reforma tributária, a estimativa é que fique entre 15% e 17%. Isso se não aumentar o fator de redutor, que atualmente está em 40% para a venda de imóveis, 60% para a locação, mas a ideia é que fique 60% para a venda e 80% para a locação. Então vai ficar um imposto próximo do que é atualmente, o que ainda justifica e compensa que você faça a holding patrimonial. Para agora, vale muito mais a pena. E ainda com a reforma tributária, vai passar a valer tanto a pena quanto. E se você pretender vender os imóveis que estão na sua holding patrimonial, se você fizer um bom ajuste contábil, você vai ter a tributação de 6% sobre o valor total da venda do imóvel. Caso seja na pessoa física, essa tributação vai ser de 15% sobre o ganho de capital, que é o valor da venda menos o valor da compra. A esse produto se aplica a alíquota que vai de 15% a 22,5%, dependendo de quanto tenha sido esse lucro. O segundo motivo é organizar a sucessão. Eu não sei se você sabe, mas muitos dos problemas familiares ocorrem no momento do inventário. É quando o patriarca, a matriarca não estão mais aqui e aí a família acaba brigando pelos bens, já que grande parte dos inventários, pelo que eu tenho visto aqui no escritório, nós já advogamos em diversos inventários, são problemas familiares, problemas emocionais. É um filho que acha que o irmão recebeu mais amor do que ele, que foi mais beneficiado em vida, e ele acaba inconscientemente descontando no dinheiro, que na verdade não é um problema financeiro. É um problema muito mais grave e que a essa altura do campeonato não tem mais solução, já que você não estará mais aqui para poder resolver. Então é importante que antes disso acontecer, você já trate de resolver através de um planejamento sucessório, que deve ser algo personalizado à sua realidade. Então nós vamos analisar seu contexto familiar, seu acervo patrimonial e os seus objetivos. E com isso, fazer um plano. E o terceiro motivo é a blindagem patrimonial. Apesar de não existir blindagem patrimonial absoluta no Brasil, ainda assim é como a blindagem de carro. Existem calibres que a blindagem não aguenta, mas a maior parte deles ele vai suportar.
Então com isso a gente vai trazer mais uma camada de proteção, tirando seus bens da pessoa física e colocando numa pessoa jurídica. Então vai evitar que caso você tenha algum processo, tenha alguma dívida, ainda que constituída de maneira controversa, já que a gente sabe que no Brasil os processos, em sua maioria, podem não corresponder ao ideal de justiça, ao que deveria acontecer. Então é importante que você tenha uma forma de proteger esse patrimônio que você constituiu, deixando alguma coisa para a sua família. Então isso vai trazer uma blindagem, vai trazer uma segurança maior do que na pessoa física, quando na verdade é só o juiz chegar, mandar penhorar os seus imóveis, seus bens, e com isso você vai ter esses imóveis penhorados, leiloados e vai perder isso daí. Então é importante que você dê atenção e dê importância a essa blindagem patrimonial, que vai trazer muito mais tranquilidade à sua vida e à vida da sua família. Mas ainda assim, existe um bem que vale a pena você manter na sua pessoa física. Esse bem é o imóvel que você reside com sua família, já que, muito embora ele esteja na sua pessoa física, ele tem a proteção do bem de família. Então, ainda que você tenha alguma dívida, ainda que você tenha algum prejuízo nas suas empresas, nos seus negócios, esse imóvel vai estar protegido. Com exceção de se a dívida for do próprio imóvel, for uma dívida próprio terreno, como IPTU, taxa de condomínio e empréstimo cujo imóvel seja a garantia. Existem outras questões, mas as mais comuns são essas. Então, nesse tipo de caso, não vale a pena você colocar esse imóvel na holding patrimonial. Vale a pena você deixar na sua pessoa física, justamente pela proteção que o bem de família traz ao seu imóvel e vai trazer à sua família. E aqui nós falamos que você não deve ter bens no seu CPF, mas onde botar? Existem algumas estruturas que permitem que você traga esse nível de segurança que nós comentamos. Uma delas é a holding patrimonial, em que você vai administrar o seu patrimônio, administrar os seus bens por ela. Isso vai trazer tanto a parte da proteção patrimonial, como a parte da sucessão organizada, já que você pode definir quais dos seus filhos, então sócios dessa empresa, vai exercer determinada função, ficando a seu critério definir isso, por isso que é importante que você faça em vida, vai economizar tributos, como nós já dissemos, e vai trazer uma blindagem patrimonial. Então por isso que é importante que você faça uma holding. Todavia, se você quiser algo mais sofisticado e que vá ser mais escondido das autoridades e das pessoas, existe a figura da offshore, em que você vai constituir uma empresa em outro país. E esse outro país aí vai variar de acordo com a estratégia do seu caso, mas pode ser em Delaware, que é nos Estados Unidos, pode ser nas Ilhas Virgens Britânicas, pode ser no Uruguai, no Paraguai. Isso vai depender da estratégia. Então é importante analisar caso a caso, mas é importante também que você saiba que existe essa ferramenta da internacionalização. E se você decidir passar o seu dinheiro para essa empresa offshore, você pode ainda assim movimentar suas contas através de uma conta internacional que opere no Brasil. Todavia, essa conta não é vinculada diretamente ao Banco Central, ficando vinculada ao banco estrangeiro em que você tem sua conta aberta. Então, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, eu acredito que, com exceção de um bem, você já esteja convencido de que é melhor ter bens na pessoa jurídica do que na pessoa física. Aqui a gente trouxe também as estruturas que você pode utilizar nessa proteção. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se tiver mais alguma dúvida, se quiser conversar mais sobre alguma coisa relacionada a esse tema e a negócios imobiliários, aqui na descrição do vídeo tem o WhatsApp do meu escritório. E aí você pode entrar em contato com minha equipe para a gente agendar um café virtual e conversar mais sobre seus negócios. Até a próxima!